Olá, amigas e amigas. Hoje o dia aqui está bem clarinho, dá para ver pela imagem, né? Hoje o sol abriu mais, apesar de que tá frio, né? Bastante frio tem feito por aqui. Tô falando fanhosa por causa da gripe, né? Agora já começando a melhorar, já tô começando a expectorar, então tô com aquela tosse que dói assim, quando tosse. Mas nada disso toda hora, né? Tendo que ir lá soar porque tá ficando congestionado. Mas graças a Deus, né? Tô melhorando, logo logo vou estar com a voz normal e ensinando aqui esse conteúdo de Salmos. Hoje eu vou falar de Salmo 3. O que será que tem aqui pra gente nesse salmo? Antes, vamos falar com o Papai do Céu? Então vamos lá. Paizinho querido, mais uma vez aqui te agradecendo por este momento maravilhoso, onde temos aprendido muito. Continue, Pai, nos falando da Tua palavra, continue me usando como instrumento através do Teu Espírito Santo, para que a nossa mente venha abrir, Senhor, que a gente venha aprender a Tua palavra da forma que ela é, que nenhuma interpretação humana, Senhor, possa nesse momento aqui vir à tona, mas somente a do Espírito Santo. Porque na tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então não queremos perecer, Pai, não queremos ficar sofrendo por não conhecer a tua palavra, por não entender qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, revela-te a nós, Pai, através deste momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, Salmo 3 diz assim, acho que eu vou ler na versão Almeida, eu tenho as duas aqui, a Almeida e tem a NVI. Eu vou ler na Almeida, que é uma linguagem que o pessoal está mais acostumado. Aí diz assim, ó, vem o título nessa Almeida, na outra NVI não tem o título não, aliás tem na NVI que eu tenho aqui, tem falando quem escreveu o Salmo e quando escreveu. Depois eu falo sobre isso. Já aqui na edição Almeida tá assim, ó. Davi confia em Deus na sua adversidade. Ah, não, embaixo tem falando também quando foi que ele escreveu. Diz assim, Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. És um escudo para mim, aliás. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Aqui tem a palavra selar. Aqui, deixa eu ver aqui atrás, tem também no finalzinho do versículo 2, a palavra selar. A palavra selar é tipo uma pausa, um silêncio entre uma parte e outra ali da música, mostrando ali a importância daquilo que tinha acabado de ser dito, né? E esse salmo aqui, gente, para nós nos situarmos, foi Davi que escreveu quando ele fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Absalão queria tomar o trono de Davi, então ele criou uma rebelião, começou a falar mal ali do seu pai para alguns, juntou alguns que acreditaram nele para tentar tomar o trono do pai dele.
Desculpa. E aí, nesse momento, Davi precisou fugir. Precisou fugir porque ele estava tramando contra o pai, de matar para assumir o trono à força ali, né? E aí, gente, imagine tamanha dor de Davi, seu próprio filho perseguindo ele, levantando pessoas contra ele para tomar o trono dele. Imagine o coração desse pai como não estava. Pois é. E aí ele vai e fala esse salmo aqui que tem muito a dizer. Eu fiz algumas anotações, como sempre, para a gente estudar e entender o que Davi está falando aqui com essas palavras e o que tudo isso significa. Então aqui a gente vê no versículo 1 e 2 que Davi vem falando, né, sobre muitos adversários. Ó, como tem se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. E aí ele vem dizendo alguma outra coisa aqui, ó, muitos dizem da minha alma, ou seja, muita gente ele falando, ó, não tem salvação para você não, amigo. Se entrega logo, passa logo o trono para o seu filho. Muita gente se levantou contra você, não vai ter jeito. Ó, muitas vozes falando ali na cabeça de Davi. Então, nesse versículo 1 e 2, a gente vê que ele está sofrendo perseguição, né? E muitas vezes não é diferente conosco. Sofremos perseguições, muita gente às vezes sofre perseguição na família, assim como Davi sofreu na própria família, né? O próprio filho dele se levantou ali contra ele. Muitos sofrem perseguição no trabalho ou na comunidade, perseguição, né, de pessoas ali conhecidas, mas seja qual for a perseguição que você esteja enfrentando, saiba que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Davi poderia muito bem levantar um exército e ir lá exterminar o filho dele, mas ele o amava e ele entendia o que estava por trás de tudo aquilo ali, que eram espíritos do mal. Ali a luta dele não era contra a carne e contra o sangue, não era contra o filho dele, e sim como lá em Efésios está escrito assim, Efésios 6,12, fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E como que se luta contra aquilo que a gente não enxerga? Porque é o que está agindo através daquela pessoa que está nos atacando que a gente tem que lutar. A gente não tem que lutar contra a pessoa, não. É contra o que está agindo através dela. Nos revestindo da armadura de Deus, colocando nas mãos daquele que tudo pode, daquele que pode nos valer, né? E assim Davi estava fazendo. E aí, a gente seguindo aqui no versículo 3 e 4, vem falando, ó, que qual foi a atitude de Davi diante de tanta perseguição? Ó, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça, né? Foi quem levantou Davi. Então, nesses dois versículos, Deus reconhece Deus como o escudo que o protege, né? Ele demonstra aqui a confiança que ele tinha em Deus. Ele confiava tanto, né, que ele sabia que Deus o protegeria, o livraria da vergonha. Porque pensa bem, a vergonha que ele estava passando, o próprio filho dele se levantar contra ele para derrubá-lo. Não é fácil. Isso, as estruturas se abalam, não é mesmo? E assim, nós também devemos agir. Muitas vezes, diante de ataques, a gente se prostra. E fica amargurado, angustiado e chorando muitas vezes e pensando, nossa, mas o que eu fiz para merecer? Aí começa a lamentação, começa pergunta por que está acontecendo tudo isso. A pergunta está errada. Está errada. É para quê e não o porquê. Tudo tem um propósito. Mas Davi, ele não ficou se lamentando. Primeiro ele começa falando, como tem se multiplicado aqueles que me perseguem. Mas aí logo em seguida ele vem falando, mas tu, Senhor, meu escudo para mim, és um escudo para mim, é a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Então ele vem colocando nas mãos daquele que o tinha levantado, daquele que podia livrá-lo daquela situação de vergonha e dor porque é do filho dele. Então doeu muito mais do que se fosse um estranho, não é mesmo? E aí
Isso aqui traz uma lição pra gente, porque muitas vezes a gente se desfalece por pouca coisa. Aí a gente fica ali se lamentando e não entende nada do porquê tudo aquilo aconteceu. Tudo que acontece tem um propósito e todos eles revelam a glória de Deus. O propósito maior, revelar a glória de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E aí, Davi escolheu confiar, mesmo com toda a batalha emocional, luta e ameaça. Mesmo com tudo isso, ele escolheu reconhecer o poderio de Deus sobre a vida dele, ele escolheu confiar. E apesar daquela situação que estava sem controle, e ele não tinha muito o que fazer ali, ele teve que fugir para não ser morto. Mas ele confiava que Deus estava na direção da vida dele, no tempo certo Deus ia restituir-lhe o trono. E aí, seguindo aqui, ele fala no versículo 4, com a minha voz clamei, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ele tinha certeza que Deus o ouviu, era só questão de tempo. E aí, ele tinha tanta certeza e tanta tranquilidade no coração, que depois vem aqui no versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse versículo eu falo ele desde muito nova, minha mãe me ensinou. São 2 versículos que eu ensinei para minhas filhas. Sempre quando eu vou me deitar, já é hábito. Às vezes eu nem falo com a boca, mas já falo na mente. Me deitei, e é porque tem uma versão que fala, e logo pego no sono, porque o Senhor me sustentou. Né? Aqui no caso, é quando acordo. Eu confundi. Esse aqui eu falo assim, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, Davi dormiu porque ele tinha paz. Só quem tem paz no coração consegue dormir. Quem está atribulado não consegue dormir. A insônia vem e a pessoa não tem paz para dormir. Só quem tem confiança em Deus consegue deitar e dormir tranquilo. E aqui eu não estou falando de pessoas que estão passando por situações de saúde, né? Existe a insônia provocada por problemas de saúde, sim. Provocadas por desordem emocional, que a pessoa está ali sem direção, mas quando ela se apoia em Deus e entende que Ele é o único que pode nos valer, a alma dela descansa. E aí ela consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Apesar de tudo estar revolto em volta. E aí aqui mostra a tamanha confiança que Davi tinha em Deus. Ele deitou, dormiu e acordou porque o Senhor sustentou. E aí ele vem falando, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Porque ele sabia quem estava com ele era maior do que todos. Por que ele teria medo? Aí vem, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos no queixo. Esse feristes todos os meus inimigos no queixo, quer dizer, um golpe no rosto que seria um sinal de grande humilhação, ou seja, aqueles que tinham se levantado contra ele seriam envergonhados. Isso que quer dizer. E a parte que fala, quebraste os dentes aos ímpios, quer dizer que eles estavam sendo comparados a animais selvagens que tinham seus dentes quebrados para serem controlados ali. Nesse sentido que ele fala aqui. E aí depois a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, Davi, apesar de todas as circunstâncias que poderiam deixá-lo ali cabisbaixo, desesperado, desesperançoso, ele não se deixou abalar. E olha que devia estar doendo, como eu falei. Era um filho que tinha se levantado contra ele. Mas ele preferiu colocar sua confiança no Senhor. Ele fez a parte dele. Naquele momento ele precisava fugir, né? Vai ter momentos na vida que a gente vai precisar se retirar de alguns ambientes que está nos representando perigo. E não é só o perigo de morte, de perder a vida. Talvez o perigo seja de perder a salvação, a vida eterna. Às vezes você está num ambiente onde você está sendo constantemente ameaçado na sua fé, você está sendo constantemente bombardeado por coisas que estão contaminando a sua fé. E aí, você nesse momento precisa entender que você precisa fugir desse local, fugir dessa presença de pessoas que não estão contribuindo com o seu chamado. E aí, Davi, naquele momento, ele precisou fugir para poupar a vida dele. Mas ele tinha colocado a confiança dele em Deus. E Deus, no momento certo, iria lhe restituir o trono, como fez.
E Davi falou, não, é meu filho. Eles queriam ir matar Absalão. Ele falou, não, não é meu filho, é sangue do meu sangue. E aí, mais na frente, acabou que, sem a permissão de Davi, foram lá e mataram ele. Acabaram matando ele. E Davi chorou amargamente. Era filho dele. Imagina. Imagina a dor que ele sentiu. Não é mesmo? Mas a confiança dele estava posta em Deus. Os sentimentos dele, apesar de abalados, ele conseguiu manter o controle, né? Conseguiu manter o controle da situação porque depositou a confiança em Deus. Porque se agora ele fosse só se lamentar, só chorar e falar, pronto, minha vida acabou, iria acabar mesmo, porque ele iria desfalecer. Mas não, nesse momento, ele depositou toda a sua confiança em Deus e ele entendeu que era só questão de tempo para que Deus levantasse ele novamente e colocasse ele na posição que ele tinha colocado. Então, Davi era esse. Ele era segundo o coração de Deus, porque além dele ser aquela pessoa que errava como qualquer outro e errou muito, ele, quando ele caía em si, ele se arrependia amargamente, se arrependia de alma, pedia perdão a Deus, sabe, com o coração, com a alma rasgada, e Deus o perdoava. Além disso, ele era aquele que confiava em Deus em todas as situações. Se Deus falou, tá falado, não tem conversa. E ele confiava e esperava no Senhor. A história de Davi é linda, ela é longa. Ele ainda adolescente foi ungido a rei. Ainda passou muitos anos para que ele chegasse ao trono. Mas ele falou, se Deus prometeu, ele vai cumprir no momento certo. Então, o mesmo Deus que prometeu a Davi, cumpriu com as promessas na vida dele, é o mesmo Deus que hoje nos promete. Então, se Deus te prometeu algo, confia, no tempo certo ele irá cumprir. Faça a tua parte, busque estar na presença dele, porque é na presença dele que você vai deitar e dormir em paz. É na presença dele que você não vai ficar ansioso porque não está vendo com seus olhos carnais nada acontecendo em volta, mas o mundo espiritual está todo trabalhando a seu favor. Se Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir com as suas promessas. Então não te preocupe. Se preocupe só em buscar a presença de Deus, em separar um melhor horário do seu dia para estar na presença de Deus, em comunhão com Ele. Vai ler a palavra dEle, vai fazer uma caminhada e conversar com Ele. Pergunta tudo aquilo que você não entende e quer entender. Ele vai te responder, de uma forma ou de outra. Ou colocando no seu coração, nos seus pensamentos, ou trazendo alguém para falar sobre aquele assunto, ou através da palavra dele, não importa a maneira. Ele é Deus, ele sabe a maneira certa de te responder. E ele vai te responder, no momento certo ele vai te responder. Tudo que ele está querendo é intimidade. Assim como Davi tinha um bom relacionamento com Deus, Davi era um homem de intimidade com Deus. Somente quem tem intimidade com Deus tem tanta certeza no coração e tanta paz de diante de uma situação tão difícil, conseguir deitar e dormir. E dizer, deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, não perca tempo de ter essa comunhão diária com Deus. Tudo que Deus está te pedindo é isso. Filho, filha, venha passar tempo comigo. Venha me conhecer melhor, porque Ele já nos conhece. Mas Ele quer que a gente fale dos nossos anseios com Ele, de tudo aquilo que a gente precisa entender, de tudo aquilo que a gente está passando naquele momento. Deus é um Deus de comunhão. Ele quer essa proximidade. E Ele só se revela para aqueles que têm intimidade com Ele. É como um amigo. Você conhece uma pessoa hoje, amanhã você já não sai falando tudo para ela. Você vai construir uma amizade. Quando você vê que essa amizade está sólida, que você tem confiança nessa pessoa, aí sim você começa a abrir parte da sua vida para ela. Ela com você, um ajudando o outro, aconselhando, né? Um desabafo. Alguém que você pode confiar, porque foi construída uma amizade. Assim Deus é conosco. Ele só confia os seus mistérios a nós quando a gente tem intimidade suficiente, maturidade espiritual, para a gente receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E através da nossa vida transbordar. Através da nossa vida espalhar o seu amor. É isso que Deus quer. Então não perca tempo. Tire este momento, seu melhor momento. Faça um compromisso com Ele, te garanto que a sua vida nunca mais será a mesma.
No início vão se levantar muitas resistências, assim como Davi passou por perseguição, resistências. Mas se permaneça firme, porque vai chegar um momento que vai abrandar. E aí você vai começar a entender. Mas entenda uma coisa, vai abrandar, mas nunca vai acabar. Se você hoje não sofre perseguição por causa do reino de Deus, alguma coisa está errada. Em todo tempo, o povo de Deus sofreu perseguição. Jesus veio, o que ele mais passou foi por perseguição. Então, se não está tendo algum tipo de perseguição, alguém criticando, alguém se incomodando, você está muito quietinho. As coisas não estão, alguma coisa não tá indo da maneira como deveria ser. Porque as coisas de Deus incomodam o espírito do mal. E aí as resistências se levantam para tentar impedir. Mas quanto mais você permanecer firme, quanto mais você se colocar em posição e ter essa intimidade com Deus, mais forte você vai se tornando, mais forte você vai se tornando, você vai rompendo e avançando cada vez mais. Então, arrume um tempinho de qualidade com Deus, faça um compromisso, assim como você tem um compromisso com uma consulta que você chega no horário e se consulta, faça isso com Deus. É isso que Deus quer, compromisso, tá? Não deixa também de ir lá no canal da Magda aprender sobre provérbios, tá maravilhoso. E ali você vai aprendendo tanta coisa que a gente olha assim e fala assim, caramba, tanto sofrimento que eu poderia ter evitado na minha vida se eu tivesse aprendido isso aqui antes. Gente, não percam, tá maravilhoso, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo e espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentáriozinho sobre a mensagem, compartilhe para que a gente alcance mais pessoas, para logo logo eu estar aqui fazendo ao vivo e batendo papo com vocês, interagindo, né? É bom, essa interação é gostosa, então não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o like, às vezes você assiste e esquece. Então se você já viu até agora, vai lá e dá o like para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e manda para mais gente, tá bom? Ó, um ótimo fim de semana para todos. Eu volto na segunda com mais salmos para vocês. Ó, fiquem com Deus.